Bom, no estúdio aqui do Ação, a gente recebe a ecóloga Isabel Figueiredo, do Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN. Muito obrigado pela tua vinda aqui, Isabel. Obrigada. Queria começar a saber, historicamente, se tem uma ideia de quando o capim-dourado começou a ser trabalhado manualmente, como peças de artesanato, peças de arte, de geração de renda também? De acordo com as histórias que a gente ouve na região, a partir da década de 30, mais ou menos, foi quando índios xerente migraram, passaram por essa região e a família de Dona Miúda, numa interação com os índios, aprendeu como costurar o capim, né? O termo que eles usam é costurar o capim. Mais ou menos a partir de então. Mas a parte de comercialização mesmo foi na década de 90, no final da década de 90. Antes disso, era utilizado mais como artefatos de uso caseiro mesmo. Uhum. Bom, que tipo de vegetação é essa? Onde é que ela se encontra no Brasil? Ela está realmente mais concentrada no Tocantins? A densidade dele, né, que ele nasce, a densidade de indivíduos numa área, no Jalapão é mais elevada do que em outras áreas. Mas é uma planta nativa do Cerrado brasileiro, né? Mas que não ocorre só no Jalapão, como às vezes a gente escuta, né? Existe em Minas Gerais, no Distrito Federal, Goiás e acredito que em outros estados também. Não é um capim, né? A gente chama de capim-dourado, mas na verdade é uma sempre-viva da família das Eriocauláceas, né? Se a gente for usar os termos botânicos adequados. É uma planta que ocorre no campo úmido, que é uma vegetação muito delicada do cerrado, né? Então, o campo úmido é um campo que circunda as veredas e as veredas são as nascentes do cerrado. Então, o campo úmido ele é como se fosse uma esponja de água que absorve água para os lençóis freáticos e também uma borda que protege as nascentes e os cursos d'água. Ao utilizar o capim como fonte de renda, as comunidades deixam de converter essas áreas em pasto e roça. Então, continuam protegendo os mananciais. Ótimo.